Olá, eu sou o Henrique, bem-vindo ao meu canal e esse é o Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Sugestão do André Soares, que ele pediu para falar sobre como aprendermos mais fácil. Eu não consigo dar uma recomendação sobre como aprender mais fácil. Eu vou dar uma bem simples. Primeiro começa pelo que você gosta, aquilo que você realmente tem interesse. Aquilo que você, como diz Jordan Peterson, aquilo que você perde, faz sentido para você, aquilo que você perde noção do tempo, aquilo que você para de pensar nas suas preocupações e aquilo que você para de pensar em você próprio. Você está pensando só na coisa. E isso então é uma coisa que você gosta de aprender, é um dos sinais. Dá para ficar só no que você gosta? Não. Próxima etapa é você passar para aquilo que é necessário saber para aumentar a sua compreensão daquilo que você já sabe. Parece um pouco confuso, mas pensa o seguinte: é muito importante para uma pessoa que quer vender saber de psicologia. Por quê? Porque ele vende convencendo pessoas, certo? E as pessoas tomam suas decisões com base na sua estrutura psicológica. Faz sentido? Você vendendo também faz sentido você entender como as pessoas, mais específico dentro da psicologia, como as pessoas veem valor no preço que você está dando. Preço e valor é um clique que tem no canal, dá uma olhadinha aí que você pode conferir lá também, não lembro qual é o número do clique agora certinho, são bastante cliques, né, gente? Mas o ponto é o seguinte: dado essa dica inicial da facilidade, existem outras técnicas, outras coisas que advêm da forma como a nossa cabeça é estruturada para aprender. E a estrutura é o seguinte: de baixo para cima aqui é do menos prático ao mais prático. Por que prático? É do que é menos fácil, ou esse aqui às vezes é até impossível, usar como uma técnica de aprendizado. Quanto mais sobe, mais fácil é você tecnificar, entendeu? Você colocar uma técnica, uma tecnicidade no que você está fazendo. Vamos lá. Primeira forma, e até fácil de aprender, é por trauma. Quando você sofre um acidente, quando recebe uma notícia muito ruim, coisas desse tipo, a nossa cabeça fixa. Ela grava aquilo lá e nunca mais esquece. Por trauma. Mas você já imaginou tentar usar isso em um sistema para você se educar ou se ensinar? Não dá. Você vai ter que ficar se traumatizando o tempo todo, porque tem uma carga de emocional vinculada aqui. A carga emocional é muito importante, como eu disse. Faça primeiro uma coisa que você gosta, depois uma coisa que você percebe que é útil, levando essa carga emocional junto com você, tirando aquela coisa que você não gosta, mas pelo necessário, primeiro partindo pelo que você gosta. Mas a carga emocional que está vinculada a um trauma é uma carga emocional negativa. Geralmente é a notícia da morte de alguém, a notícia de um desastre, então são trauma, ou um desastre que acontece com você próprio, então a cabeça grava, porque é necessário para a sua sobrevivência saber dos perigos necessários. Sabe aquele ditado? O clichê pra caramba, o que não te mata te fortalece? É nesse sentido aqui, no sentido do trauma, ele te ensina. Mas ele pode ter um problema, ele pode traumatizar com uma coisa que é um evento esporádico e que aquele trauma deveria ser removido, como por exemplo pegar traumas de agulhas. Então é preciso que você tome ou uma vacina ou que você tome uma injeção que só tem como o remédio só pode ser administrado pela sua veia e porque não tem como você tomar um spray, uma coisa líquida ou um comprimido. Você precisa daquela agulha e o trauma de agulha faz com que você perca a chance de um tratamento. Então o trauma ele é o jeito mais rápido de se gravar, mas ele é muito problemático porque ele grava tudo e pega raiva, pega birra daquele evento. O segundo, que é o que é mais utilizado nos nossos sistemas de ensino, é a repetição. É ruim? Não é ruim, mas ele não é tão prático. Como funciona a repetição? O cérebro, você grava pela importância que aquilo tem. Por que importância? Importar, aquilo que é portado dentro. Dentro, portar, que você porta dentro de você. Uma coisa que é repetida várias e várias e várias vezes, o cérebro dá importância nele pela repetição, pelo uso. Ele pensa, por que você pensa demais que ouro em latim, para você decorar a tabela periódica, é aurum e prata é argentum, e você fica ouro, aurum, prata, argentum, e você escreve aquilo, e você fala aquilo, e você responde numa prova. Pela repetição, você vai gravar isso na sua cabeça. E como funciona pela lógica?
certo? Como funciona pela lógica? É quando a estrutura interna daquilo que foi explicado para você ou do que você leu faz sentido. A palavra aqui é sentido. Você entende a direção que aquilo toma, certo? Quando eu explico para você, por exemplo, a diferença de teoria, técnica e prática. Teoria é o que é, mas é num sentido abstrato. Técnica é o como você realiza, para fazer aquele o que é abstrato se tornar o que existencial, concreto. Isso é por meio da prática, práticos, viu? Teoria, técnica e prática. Se a sua cabeça pegar a lógica interna que teoria é o que é abstrato, técnica é o que é o como, é realizado. Como é realizado o quê? O abstrato se tornando concreto, na prática, no práticos. Teoria, técnica e prática, o que é abstrato, como é feito, esse o que virar concreto. Se você gravar essa lógica interna, se isso fez sentido para você, ele clica. É daí que vem o nome do Clique 365. Aquilo clica, faz sentido para você, certo? Porém, existe um melhor ainda, que é analogia. Analogia é uma palavra muito show de bola em grego, que significa a não lógica. Ele não significa lógica, assim. Ele quer dizer não lógica. Eu fiz o clique sobre a analogia, não sei qual é certinho, mas dá uma olhadinha no canal, fiz um clique sobre a analogia, aonde eu explico lá por que é não lógica. Porque é o seguinte, a analogia é sempre quando você compara uma coisa com outra. A comparação dessa coisa com a outra, sempre você vai ter o seguinte, um aspecto que é semelhante entre eles e um que é diferente. Porque se todos os aspectos for iguais, não são duas coisas analógicas. É a mesma coisa. Por exemplo, um copo cheio de leite e um copo cheio de água. Qual é a analogia? Ambos os copos estão com líquidos dentro, correto? Qual é a diferença? Um líquido é água. Vem de rios, vem da torneira, vem de mina, vem da chuva. E o outro é leite. Vem da vaca, vem da cabra e assim por diante. Fez sentido? E o que é por que a analogia é a mais forte? Sabe aqueles campeões de memória? Que eles fazem decoram números e mais números e mais números? A técnica que eles usam, a mais simples é a mnemônica. A mnemônica é quando você vai colocando uma sequência que um depende do outro. Qual é o problema desse? Cortou um no meio, você perde completamente a fila. Igual formiga, quando ela está andando, a formiga ela tem um comportamento mnemônico. Passou o dedo, perdeu o cheiro, já era. Tem que vir a exploradora de novo refazer o caminho. Mas como eles usam isso aqui? Aqui, o Palácio da Memória, Sherlock Holmes, uma técnica muito antiga, onde você constrói um edifício na sua imaginação e lá você vai colocando os objetos e te ajuda a relembrar. Então, para lembrar de listas de números enormes, eles começam a associar esses números com letras. Essas letras formam coisas semelhantes a palavras muito bem conhecidas, palavras que eles colocaram na cabeça. Então, o conhecimento é agregado de forma mais rápida. Por quê? Porque é feita uma analogia com o que já existe dentro da mente da pessoa. Então, aquela lista de números que não faz sentido é transformada em uma história. E história é a coisa que a nossa mente mais grava. A gente pode esquecer o nome do personagem, a gente pode esquecer tudo, mas a lógica interna da história permanece. O sentido ou a moral da história, a nossa mente grava. Por quê? Porque ela faz uma analogia e fez sentido, teve uma lógica interna naquilo para nós. Então a analogia é a forma que você precisa focar para você conseguir ter um domínio maior e você conseguir ter um rendimento maior na sua aprendizagem. Eu fiz um clique, por exemplo, repara então que até mesmo as pessoas, recomendo você assistir o episódio na Netflix, tem o Explicando. E veja o Explicando a Mente, o episódio sobre a memória. E lá você vai perceber que eles explicando a analogia que esses campeões de memória fazem é muito semelhante com o que Aristóteles disse, que é a fantasia. Fantasia é quando você cria imagens, quando você cria o lado criativo das imagens na sua mente, é imaginação. Agora, quando você recorda, a parte recordativa ou memorativa da fantasia é a memória. Então, você percebe que eles criam o quê? Uma ponte muito estreita entre o que eles podem fantasiar criando e
recordar, memorar, lembrar. E esse clique da fantasia é o clique 338. Esse eu vi certinho para poder recomendar para vocês aqui. Outras recomendações. Recomendo esse livro aqui também, Benedict Carey, Como Aprendemos. Ele dá mais detalhes de como a nossa mente recorta a nossa percepção, muito bacana. Agora uma recomendação um pouco mais pesada, literalmente falando, e figurativamente também, é o livro Insight, de Bernard Lonergan, um filósofo canadense, um estudo do conhecimento humano. Ele estuda o conhecimento como uma atitude humana e estuda o conhecimento como um conhecimento humano. É uma leitura pesada, mais difícil, recomendo ir um pouco devagar, mas esse livro é o master que existe sobre você entender esse tipo de coisa. Lógico, Aristóteles, recomendado como sempre, e os outros cliques também que nós temos aqui sobre a questão da educação. Sobre as formas como a gente mais aprende, esse aqui é o mais completo que eu fiz até agora. Então, se você gostou do clique, curte, comenta, compartilha e até o clique de amanhã.